O Vasco jogou ontem, na noite da quarta-feira, com o Internacional e acabou perdendo por 2-1 no estádio de São Januário e acabou se complicando na zona de rebaixamento. O jogo começou bem atribulado, começou um jogo bem pegado, mas claramente a gente percebia nos começos dos contra-ataques do Vasco que o Vasco estava sem meio de campo. E sem meio de campo ficou difícil construir qualquer jogada. O Payet não conseguia armar contra-ataques, o Praxedes estava bem abaixo do nível que ele pode ser, e o Internacional estava um time muito bem treinado, muito bem estruturado e com contra-ataques objetivos. Contra-ataque objetivo é aquele que os jogadores sabem exatamente o que eles vão fazer, e foi isso que aconteceu na noite dessa quarta-feira. Aos 20 minutos, o jogador Maurício fez o primeiro gol, uma linda jogada, um passe sensacional do Alan Patrick, e o segundo gol foi marcado pelo Erling Valencia. No segundo tempo, o Vasco voltou um pouco melhor, com um pouco mais de disposição, um pouco mais estruturado no ataque e no meio de campo. Mas não foi suficiente para tomar o segundo gol e tentou muito nos cruzamentos. E os cruzamentos foram exageradamente tentados e deixou o jogo feio do Vasco, deixou aquela tentativa exagerada pelos cruzamentos. Logo depois, o Ener Valencia, numa jogada com o Léo Pelé, conseguiu fazer o segundo gol e abriu 2-0 para o time do Internacional. Aí o Vasco se lançou ao ataque, teve que se lançar ao ataque e não foi o suficiente para conseguir empatar. Fez um gol ainda, diminuiu com o Alex Teixeira, que não estava sendo aproveitado, mas entrou no segundo tempo e fez 2-1. E o Vasco ainda teve 2 jogadores expulsos por cartões amarelos, por tentarem frear os contra-ataques que foram muito mais intensos do Internacional, já que o Vasco precisava ganhar e foi todo pro ataque, então tomou ainda mais contra-ataques e dessa forma tiveram 2 jogadores expulsos. O Vasco da Gama jogou alguns jogos melhores, contra o Flamengo por exemplo foi melhor, mas o jogo contra o Internacional provou que o time precisa evoluir bastante para chegar em algum nível que seja aceitável para conseguir sair da zona de rebaixamento, como outros times jogaram melhor e saíram. Ao contrário do Internacional, que é um time que você percebe que é bem equilibrado, um time bem treinado, um time bem coeso e que só não conseguiu ir mais longe no Campeonato Brasileiro porque estava dedicado aos jogos da Libertadores e foi eliminado por uma questão de jogo. Estava ganhando no final, deu vacilo e não pode vacilar com um time com tanta efetividade quanto é o time do Fluminense. O time do Fluminense foi efetivo, foi lá e virou o jogo e conquistou a vaga na Libertadores. O Vasco se complicou, o Vasco tem vários jogos difíceis aí pela frente para tentar alguma coisa na zona de rebaixamento. E aí, torcedor, você acha que o Vasco vai cair, que o Vasco vai ficar? Quais são os pontos fracos, pontos fortes que o Vasco tem para se manter na Série A? Não se esqueça de curtir, comentar aqui esse vídeo, de falar o que você acha do jogo do Vasco, falar o que você acha do jogo do Internacional e ajudar a gente para que a gente possa estar aumentando a audiência do nosso canal. Beleza? Até a próxima!